as mulheres estão se queixando de serem impedidas de falar. Nessa semana aconteceu com a deputada Samia Bonfim, do PSOL, como eu falei, na CPI do MST. O presidente da comissão, o tenente-coronel Zuco, do Republicanos, e o relator, Ricardo Salles, do PL, desligaram o microfone dela 3 vezes enquanto ela falava. Então, eles estavam na mesa, diretora, ela estava com os outros colegas, deputados, ela falava e eles desligavam lá. Tem vídeos disso e uma hora dá para ver até o Salles dando risada. A Samia falou com a gente sobre o que aconteceu, temos o vídeo aí, vamos ver o que ela disse? Evidentemente, eles não admitem que a minha linha política possa ter expressão numa CPI que eles acreditam que criaram para ser deles. Mas eu também tenho um mandato, eu sou uma deputada e a minha linha política precisa ao menos ser ouvida. Se eles discordam, eles que contra-argumentem, que apresentem dados, que tentem me derrotar no voto, mas não no grito, não cortando a minha fala, não impedindo o meu direito regimental de fazer questões de ordem, de usar o tempo de líder. E é isso que vem acontecendo desde a primeira sessão. E eu acredito também que a figura de uma mulher jovem de esquerda deve incomodar muito eles, né? Que são grandes poderes consolidados. Ali a gente está falando da bancada do agro, que é a figura tradicional do político brasileiro, né? Um homem branco, rico, poderoso, de meia idade, que tem uma herança política que vem desde as capitanias hereditárias. Essa cara da bancada do agronegócio, eu entendo que deixe eles muito nervosos, que eles não querem ouvir, mas vão ter que ouvir, vão ter que ouvir. Eu sou uma parlamentar, fui eleita e os votos que me trouxeram até aqui precisam ser respeitados. Acredito que é por isso que o Ministério Público Federal, sem que nós tivéssemos procurado, já encaminhou uma representação para a PGR. E eu espero que esse caso de violência política de gênero tenha uma resolução. Isso não é um problema somente comigo, com a Samia Bonfim. Isso é um problema, é um ataque contra o direito das mulheres brasileiras participarem da política. Eu conversei com a advogada Maíra Recchia, que é presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, e ela disse que o que eles fizeram pode dar de 1 a 4 anos de prisão. Agora, deixa eu chamar a Cristina Fibbe, minha xerifona, explica pra gente que crime é esse que eles são acusados de ter cometido. Camila, o crime é violência política de gênero e ele é recente na legislação brasileira, né? A lei que reconhece, que tipifica esse crime é de 2021. Então é tudo muito recente. Também é historicamente recente a ocupação da mulher, né, Camila, no parlamento brasileiro, no Congresso brasileiro e nos cargos executivos de poder. Então, a gente sabe que hoje 53% do eleitorado é feminino, mas 15% da Câmara e 12% no Senado são cadeiras ocupadas por mulheres. É muito pouco ainda, né? E a lei, a legislação que reconhece a violência política de gênero quer garantir o direito de participação política dessa mulher que ainda é uma minoria, né? Então, o artigo diz, a lei diz que considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão para impedir, obstacularizar, criar obstáculos ou restringir os direitos políticos da mulher. A advogada com quem você conversou, a Maíra Recchia, diz que o que o Salles tem feito, o Ricardo Salles tem feito a respeito da Sâmia é prática evidente de violência política de gênero. Ela diz que tem essa previsão no Código Eleitoral e que as violências clássicas não são difíceis de identificar. As violências como a que o Salles comete são mais difíceis. Então, essa violência vai desde a lesão corporal, os ataques nas redes sociais, as ameaças, que são coisas mais palpáveis, como a advogada diz, mas há também esse tipo de conduta, da interrupção de fala, do silenciamento, que são sutis, mas não deixam de ser violentas, né, Camila? Essa tentativa de devolver a mulher para o lugar dela, dizer para ela, aqui você não tem espaço, aqui você não vai ser ouvida. Então, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pode pedir uma abertura de uma investigação, ela já está sendo provocada para isso, ela vai decidir se investiga o Salles por essa conduta ou não. Se tiver elementos suficientes para a PGR decidir que vai haver investigação, começa um processo criminal. E aí, o Salles pode receber uma pena de 1 a 4 anos de reclusão por esse crime. Então, é um processo um pouco demorado, há poucas decisões ainda nesse sentido, até pela lei, pelo fato da lei ser recente, mas já há ações nesse sentido, Camila.
A Maíra contou pra gente, né, que dentro da PGR, nos grupos de mulheres que estão na área eleitoral, há um esforço para que esses casos sejam punidos. Então pode ser que a gente veja de fato alguma coisa acontecendo, né, Cris? A gente procurou o Salles e o Zucco para falar. O Zucco é o presidente da mesa que também interrompeu a Sâmia para falarem sobre esse caso, né, colocando aí a denúncia de violência política de gênero, que é isso que a Cris falou, colocar um obstáculo, desligar o microfone para a pessoa não falar, considera-se, né, dentro desse crime. Eles não responderam o nosso pedido de entrevista até agora. Outra situação recente foi vivida pela senadora Elisiane Gama, do PSD, relatora da CPI, que investiga os ataques do dia 8 de janeiro, que também está sendo muito visada. Ela reclamou na primeira sessão que não faziam silêncio para ela falar. E aí, gente, uma CPI, uma comissão, normalmente é uma bagunça, né? Um falando em cima do outro, gritaria, festa da Feira da Fruta, né? Como vocês já assistiram uma CPI, vocês devem ter visto isso. Só que no vídeo com a Elisiane, dá pra ver muito bem que ela tá falando e os caras estão assim, de costas, se cumprimentando, dando risada, conversando com... Então ela realmente não tá sendo respeitada. A gente procurou a senadora, que é a única mulher na diretoria da comissão, e ela nos disse que infelizmente essa tem sido uma situação comum quando se trata de mulher em cargo de chefia, expondo o que pensa. Cris Guterres, a gente tá vendo as políticas lá em Brasília passarem pelo que a gente passa o tempo todo também, né? Nossa, no dia a dia, né, Camila? Eu acho que assim, qual é a mulher, principalmente no espaço corporativo, que nunca foi, não, nunca teve sua fala interrompida? A Elisiane teve 4 vezes a fala dela claramente interrompida ali durante a CPI. Você sabe que tem até um termo para isso, Camila, que é interrupting. É um termo em inglês que une a palavra homem e interruptor, que é o interruptor. É o homem interruptor, e é uma palavra usada exatamente para falar dessa interrupção das mulheres. É uma maneira de desqualificar a nossa fala, dizer que aquilo não é importante. As ministras do Supremo também são mulheres, Camila, que estão ali a todo tempo sofrendo do interrupting. A Rosa Weber e a Carmen Lúcia, que são as 2 únicas ministras mulheres do Supremo, elas, inclusive, se unem, porque uma sempre está ali dizendo: eu quero ouvir a ministra Carmen, olha, a ministra Rosa ainda não terminou, eu quero ouvi-la. E isso é muito importante para nós mulheres. Essa união é que faz a diferença. Então, assim, tá numa reunião, a coleguinha foi interrompida, olha, fala para o homem que a interrompeu, eu quero continuar ouvindo ela. Eu, Camila, não sei se isso acontece com você e como que você age, eu costumo insistir na minha fala. Olha, fulano, com licença, eu quero terminar, depois você fala. Acho que é muito importante, a gente precisa aprender a se impor nesses espaços que tentam o tempo inteiro dizer para a gente que aquele não é o nosso lugar. São maneiras, comportamentos que foram criados para dizer isso para a gente. E você sabe que eu tenho até uma dica, que é um aplicativo que chama Man Interrupted App. Depois eu vou colocar aqui nos comentários aqui do nosso programa para as mulheres. Esse aplicativo ele identifica quantas vezes uma mulher é interrompida numa reunião. É gratuito, você pode ligar e ele é muito bacana para você usar no ambiente corporativo e junto com os recursos humanos criar políticas para a gente poder conversar com a equipe de trabalho e as reuniões, as observações das mulheres serem tratadas de uma outra maneira. Amei, porque aí você tem a prova, né? Ah, eu fui interrompida, não foi. Tá aqui o aplicativo dizendo. A minha técnica é a técnica da mãozinha. Eu tô falando alguma coisa, alguém me interrompe. Deixa eu terminar? Posso terminar? A hora, meu amor, ninguém nem se mete, entendeu? Boa. Demorou um pouco, mas eu gostei dessa técnica aí que Rosa Weber usa com a Carmen Lúcia, né? Você falou do STF, é isso, né? Que as duas você usam tem que ter uma com a parceira. outra. Pronto, As duas ótimo. usam uma com a Entregando outra. dicas, a gente encerra esse assunto e vamos para a nossa próxima conversa.